O líder dos Neo-Heróis, o Sr. Fuzzy, voltou a aparecer na webcomic, e tudo indica que ele realmente vai ser um dos grandes vilões desse arco. E além disso, vimos o desespero do McCoy e o retorno do Metal Bat e do Brilho Negro. Então fica comigo depois da vinheta. No começo do capítulo vemos que tem vários heróis de classes A, B e C da associação que ficaram gravemente feridos depois de lutar contra as máquinas da organização. E os poucos que ainda teriam condições de lutar ou estão exaustos ou estão com a moral completamente destruída graças à derrota esmagadora que eles sofreram pro exército de máquinas. E inclusive vemos um dos heróis da classe B, o Lâmina das Trevas, que está totalmente sem esperanças. E ele fala que os heróis da associação deveriam ter simplesmente ficado de fora dessa luta e deixado que os neo-heróis resolvessem a situação. Afinal, nos últimos tempos até a própria população está tratando os heróis da associação como se eles fossem inúteis, já que os neo-heróis conseguem agir de forma muito mais organizada e eficaz. E logo em seguida vemos um dos heróis da classe A, o Narcistoico, e ele diz que não é só a população que está pensando assim, afinal as palavras do Lâmina das Trevas são a prova de que os próprios heróis já perderam a esperança em si mesmos. E portanto realmente não há mais nada que eles possam fazer. E na sequência o mangá mostra o QG dos neo-heróis, que curiosamente ao que tudo indica é o único lugar do mundo inteiro que não está sendo atacado pelo exército de máquinas. E dentro do QG vemos que o McCoy está conversando com o Sr. Fuzzy. E durante a conversa deles, vemos o McCoy falar que o motivo dos neo-heróis sempre chegarem antes no local onde os monstros surgem é graças à suposta habilidade de prever o futuro que o Fuzzy possui. No entanto, essa habilidade de prever o futuro não está adiantando de nada quando o assunto é reduzir a quantidade de destruição que acaba sendo causada quando os monstros e as máquinas atacam. E por isso o McCoy pergunta se por acaso não teria uma forma do Fuzzy usar suas previsões para ajudar nesse aspecto, afinal se as coisas continuarem nesse ritmo, a humanidade vai acabar sendo exterminada. Porém, o Sr. Fuzzy responde que infelizmente não, pois apesar dele saber a hora e o local onde os monstros vão atacar, ele não consegue fazer nada para reduzir a quantidade de destruição resultante dos combates. E logo em seguida o Fuzzy fala que se o McCoy está com medo por causa da devastação causada pelo ataque das máquinas, então ele deveria simplesmente se submeter a uma cirurgia de ciborgificação, já que caso ele seja transformado num ciborgue, ele será capaz de se defender caso seja necessário, e portanto ele vai sentir mais segurança. E logo após falar isso, o Fuzzy ainda diz que o mundo nunca mais será o mesmo graças a esse ataque das máquinas, já que os seres humanos comuns não vão mais ser capazes de continuar vivendo no planeta. E portanto, por mais assustadora que a cirurgia de ciborgificação possa parecer num primeiro momento, ainda mais assustador vai ser continuar vivendo na Terra sendo um humano comum. E galera, essa fala do Fuzzy é muito interessante, pois a gente pode interpretar ela de duas formas. Primeiro, como sendo uma ameaça, ou seja, ele quer dizer que o exército de robôs vai dominar o mundo de um jeito ou de outro. E portanto, a única forma de não acabar sendo eliminado pelas máquinas é aceitando ser transformado num ciborgue escravo da organização. Ou senão, também podemos interpretar a fala do Fuzzy como sendo uma profecia a respeito do surgimento do God. Afinal, pode ser que o Fuzzy tenha visto a humanidade sendo monstrificada pelo God num futuro próximo. E portanto ele considera melhor virar um ciborgue que pelo menos mantém uma parte da sua humanidade intacta do que acabar sendo transformado num monstro e perder completamente a humanidade. Ou seja, apesar de ser cruel ciborgificar todo mundo, o Fuzzy pelo menos teria uma intenção boa por trás de tudo. E galera, ainda existe uma terceira hipótese, de o Fuzzy, assim como a Psychos, ter enlouquecido quando viu o futuro da humanidade. Afinal, já vimos que a Psychos ficou tão perturbada quando viu o futuro que decidiu que o melhor a se fazer era exterminar a humanidade antes que fosse tarde demais. Sendo que ela chegou ao ponto de criar uma associação de monstros somente para isso. Ou seja, pode ser que no fim das contas esse arco dos neo-heróis tenha exatamente o mesmo roteiro do arco do Garou, apenas trocando a Psychos e os monstros pelo Fuzzy e as máquinas. Mas enfim galera, voltando pro capítulo, vemos que o McCoy ficou com medo ao ouvir a proposta do Sr. Fuzzy sobre ele ser transformado num ciborgue, e por isso ele apenas disse que ia pensar no assunto e depois saiu da sala do Fuzzy. E na sequência vemos que enquanto caminhava pelos corredores, o McCoy pensava em como ele foi parar ali. Lembrando que o McCoy era um membro da diretoria da Associação de Heróis, porém ele recebeu uma proposta irrecusável para trocar a associação pela Neo Heroes, e como ele é extremamente ganancioso, ele obviamente aceitou,
Porém, agora ele está começando a ficar com dúvidas se ele realmente deveria estar ali. Afinal, o comportamento frio e indiferente de alguns dos neo-heróis e do próprio Sr. Fuse estão deixando ele assustado. E além disso tem o fato do Infelcinave, um dos neo-líderes, ter sido ciborgificado e logo no dia seguinte ter mudado completamente sua forma de ver o mundo. Afinal, o Infelcinave é um grande líder religioso e ele tem uma igreja na qual ele costumava falar sobre reencarnação. Porém, desde que ele foi transformado num ciborgue, agora tudo o que ele fala para os seus fiéis é que eles deveriam, assim como ele, fazer uma cirurgia de ciborgificação, pois essa é a única forma de alcançar a verdadeira felicidade. E além dele também tem o Zaidatis, que é outro dos neo-líderes. E assim como o Infelcinave, ele também mudou completamente seu modo de pensar após ter sido transformado num ciborgue. Afinal, antes de ser ciborgificado, ele era um empresário bilionário, e que investiu na Neo Heroes apenas pensando nos lucros futuros que ele iria obter graças a isso. Porém, após a ciborgificação, ele simplesmente doou toda a fortuna dele para Neo Heroes, sendo que esse dinheiro foi usado para comprar grandes quantidades de combustível e de munições. Sendo que o Zaidatis justificou essa mudança brusca no seu modo de pensar como sendo um ato altruísta para promover a justiça no mundo. No entanto, o McCoy, que não é bobo nem nada, sabe que tem algo de muito errado acontecendo ali. E por isso ele começa a se preocupar com a possibilidade de ele ter ajudado os neo-heróis a cometerem algum crime. E o pior é que apesar do McCoy estar arrependido de ter ido para Neo Heroes, ele sabe que não tem mais como voltar para a associação, já que ele traiu a confiança de todos os seus antigos colegas. E curiosamente, no momento em que o McCoy pensava sobre a associação de heróis, ele recebeu uma ligação de um dos ex-colegas dele que trabalha para a associação. E quando o McCoy atendeu, esse ex-colega dele começou a implorar por ajuda e disse que o QG da associação está sob um pesado ataque do exército de máquinas. Porém, o McCoy sabe que as diretrizes dos Neo Heroes impedem ele de trabalhar conjuntamente com os heróis da associação, afinal as duas companhias são rivais. E por isso ele é obrigado a responder para o seu ex-colega que infelizmente ele não pode fazer uma parceria com os heróis da associação. No entanto, o ex-colega do McCoy diz que ele não está pedindo para que os neo-heróis façam uma aliança com a associação, mas sim para que eles simplesmente ajam como heróis e salvem a vida de todos que estão cercados dentro do QG da associação. Afinal, não tem absolutamente nada que os heróis da associação possam fazer contra o exército de 4 milhões de robôs que cercou o QG, e por isso todos estão desesperados. No entanto, enquanto o ex-colega do McCoy estava explicando a situação, ele do nada deu um grito de desespero e depois a ligação foi interrompida, sugerindo que o exército de máquinas finalmente derrotou o sistema de defesa do Metal Knight e conseguiu entrar no QG da associação. E além disso, no exato momento em que a ligação foi interrompida, os ciborgues Zerimin e Destro chegaram até o McCoy e perguntaram o porquê de ele estar falando com alguém da associação. E então o McCoy disse aos dois que ele apenas recebeu uma proposta de parceria, mas ele prontamente recusou. No entanto, logo em seguida, o McCoy decide se arriscar um pouco, e ele pergunta ao Erimin se por acaso seria possível, só dessa vez, abrir uma exceção e ajudar a associação de heróis. Afinal, o funcionário da associação que ligou para ele parecia estar aterrorizado com a violência do ataque das máquinas. Porém, ao ouvir a pergunta do McCoy, o Erimin levantou a mão e perguntou de forma ameaçadora se por acaso o McCoy é um espião da associação que se infiltrou na Neo Heroes. E ao ver a reação do ciborgue, o McCoy ficou desesperado e começou a dizer que ele não é um espião, ele apenas queria saber a opinião do Erimin e do Destro. E depois ele disse que se existir alguma dúvida a respeito da lealdade dele, basta checarem a gravação da conversa dele com o funcionário da associação. Afinal, o McCoy é muito cuidadoso e grava todas as conversas que ele tem. E ao ouvir a resposta do McCoy, o Erimin apenas toca gentilmente no ombro dele enquanto diz que é bom ouvir que o McCoy não é um traidor, pois até onde o Erimin sabe, esse ataque pode estar sendo comandado pela própria associação de heróis. E ao ouvir as palavras do Erimin, o McCoy pensa que isso não faz o menor sentido, afinal a associação não comandaria um exército que está atacando seu próprio QG. Porém, para salvar sua própria pele, o McCoy apenas ri e concorda com as palavras do Erimin. E por causa disso, os dois ciborgues decidem deixar o McCoy em paz e voltar para os seus postos de trabalho. E então vemos que enquanto os ciborgues se afastavam, o McCoy começou a pensar em como ele sempre quis ser alguém que trabalha sem se expor a riscos. Afinal, ele gosta de ficar de longe apenas manipulando as pessoas e lucrando com isso. E ele conseguiu ser bem sucedido enquanto trabalhava para a Associação de Heróis justamente porque ele é muito bom em manipular as pessoas. Porém, agora que ele está trabalhando para os neo-heróis, ele sente que é ele quem está sendo manipulado.
e por isso o McCoy decide usar toda a sua astúcia para tentar entender o que diabos está acontecendo ali dentro do QG da Neo Heroes. E então ele começa a conjecturar e pensar na hipótese do Fuse ser um ditador que deseja eliminar todos que sejam uma ameaça para ele ou que sejam inúteis para os seus planos. E seguindo essa linha de pensamento, o McCoy percebe que isso explicaria o motivo pelo qual o Fuse está deixando que a associação de heróis seja aniquilada pelo exército de máquinas sem mandar nenhum reforço para ajudar na luta. Afinal, a associação tem que deixar de existir para que os planos do Fuse de se tornar um ditador se concretizem. E o pior é que o McCoy se dá conta de que quando a associação for destruída, ele vai acabar perdendo sua utilidade. Afinal, o Fuse contratou o McCoy justamente porque ele sabe informações importantes sobre a associação e os heróis da classe S. Mas como tudo indica que em breve a associação vai deixar de existir, então o McCoy vai se tornar inútil para o Fuse. Ou seja, ele vai ser o próximo da lista a ser eliminado, ou pior, ser transformado num ciborgue escravo da vontade do Fuse. E logo após se dar conta disso, o McCoy começa a correr pelos corredores. Afinal, ele precisa fazer algo para impedir que a associação seja destruída, ou senão ele vai se tornar o próximo alvo dos ciborgues do Fuse. Ou seja, galera, apesar de ser por motivos egoístas, o McCoy está determinado a fazer tudo o que esteja ao seu alcance para enviar reforços para o QG da associação. Então diz aí nos comentários o que você acha dessa situação. O McCoy vai se redimir caso consiga enviar reforços para o QG da associação e salvar todos que estão lá, ou mesmo assim ele vai continuar merecendo ser punido. Afinal, graças à ganância dele, ele traiu a associação e de certa forma ajudou a criar essa situação caótica em que o mundo está agora. Mas enfim, na cena seguinte vemos a sala de treinamento dos Neo-Heróis, e tem 3 funcionários conversando com o Brilho Negro. E galera, lembrando que o Brilho Negro agora é um dos Neo-Líderes. Porém, vale dizer que ele só aceitou esse cargo sob a condição dele não ter que lutar. Tudo o que ele quer é ficar apenas treinando os recrutas em um lugar seguro. Mas enfim, vemos que os funcionários da Neo Heroes que estão falando com o Brilho Negro querem que ele envie os recrutas que ele treinou para que eles participem da luta contra o exército de máquinas. Ou seja, assim como foi combinado, o Brilho Negro não precisa participar do combate. No entanto, o mesmo não se aplica para o grupo que ele treinou, pois eles estão sendo convocados para ir ajudar os demais Neo-Heróis. Porém, o ex-herói da classe S diz que ele não concorda com isso, afinal ele treinou todos esses rapazes e por isso ele sabe que eles ainda não estão prontos para se envolver num combate real. Até porque o Brilho Negro viu alguns vídeos sobre o ataque das máquinas e ele percebeu que elas são realmente muito fortes. E como se isso não bastasse, também existe o fato dos recrutas que ele treinou não terem nenhuma experiência em lutas reais. Afinal, como Darkshine nunca vai a combate, o grupo que é liderado por ele também acaba não indo. E tudo o que resta a eles é ficar o dia inteiro fazendo musculação. E por causa disso, os recrutas já estão super bombados e prontos para um torneio de fisiculturismo. Porém, eles não têm nenhuma experiência de combate. E portanto, é perigoso demais enviar eles para lutar contra o exército de máquinas da organização. Ainda mais considerando que eles vão estar sem a companhia de um Neo-Líder. No entanto, os próprios recrutas começaram a dizer ao Brilho Negro que eles querem participar da luta. Afinal, eles sabem dos riscos que envolvem o trabalho de herói, além de que eles vão estar usando trajes de combate, portanto a força deles vai ser muito maior do que durante os treinamentos. Mas mesmo assim, o herói super musculoso segue dizendo que ele não pode permitir isso, afinal ele se sente responsável por todos os recrutas que ele treinou. E galera, toda essa super proteção do Darkshine acaba irritando um dos recrutas, que começa a falar que o único ali que é um covarde com medo de lutar é o Brilho Negro. E depois, esse recruta ainda diz que antes mesmo do treinamento começar, foi feita uma seleção onde apenas os melhores conseguiram passar. E por isso o recruta diz que é provável que todos que passaram na seleção sejam ainda mais talentosos do que o próprio Brilho Negro. E ao ouvir isso, o herói super musculoso concorda que todos eles tiveram uma evolução muito rápida, até porque eles estavam tomando um suplemento especial que foi desenvolvido pelos Neo-Heróis e que fez eles ganharem muita força bruta. Porém, ao mesmo tempo em que os recrutas ficaram fortes, eles também se tornaram violentos, tanto que o Brilho Negro diz que é quase como se todos tivessem se tornado pessoas completamente diferentes. Ou seja, galera, tudo indica que é o tal suplemento que foi desenvolvido pelos Neo-Heróis que está estimulando os alunos do Darkshine a terem um comportamento violento, e que de acordo com o ex-herói não é compatível com a ideia de justiça que os heróis deveriam ter. Mas enfim, que apesar dos esforços do Brilho Negro, todos os recrutas decidiram ir participar do combate contra as máquinas. E antes de partirem, eles disseram que vão se esforçar para terem um bom desempenho.
pois desse modo algum deles vai poder roubar a posição de Neo-Líder que o Brilho Negro ocupa. E olha galera, apesar de eu não gostar do comportamento desses recrutas, eu concordo com eles que o Brilho Negro está sendo um covarde. Afinal, ele é um dos heróis mais fortes do mundo, mas mesmo assim ele se recusa a participar de qualquer tipo de combate. Mas enfim, que logo após todos os recrutas irem embora, o McCoy entra na sala e se aproxima do Brilho Negro. E então o McCoy fala que apesar de ele ter traído a confiança de todo mundo da Associação de Heróis, ele precisa que o Brilho Negro confie no que ele vai falar. E depois de dizer isso, o McCoy explica que o QG da Associação de Heróis está prestes a ser destruído por um ataque esmagador do exército de robôs de guerra. E o pior de tudo é que os neo-heróis não vão enviar nenhuma ajuda para os heróis da associação. Ou seja, se nenhum herói poderoso igual ao Darkshine ir socorrer as pessoas que estão presas no QG da associação, então todas elas vão acabar sendo mortas pelo exército de máquinas. E após dizer isso, o McCoy pergunta ao Brilho Negro o que ele pretende fazer agora que ele sabe dessa informação. E então vemos que o ex-herói da classe S começou a tremer incontrolavelmente. E além disso, ele fala ao McCoy que ele não consegue nem mesmo se mexer, e portanto não tem como ele ir até o QG da associação para dar apoio para os outros heróis. E logo após dizer isso, o Brilho Negro se desculpa e diz que ele entende caso o McCoy não consiga perdoar ele por ele ser tão covarde. Pois é galera, e lembrando que o motivo pelo qual o Brilho Negro não consegue mais lutar é porque ele ficou traumatizado após apanhar do Garou no arco da Associação de Monstros. O que é simplesmente ridículo, já que ele mal foi ferido durante o combate. Porém, como ele nunca havia sido ferido antes, isso já foi o bastante para traumatizar o herói super musculoso. Mas enfim, que como o Brilho Negro disse que ele não tinha como ajudar, o McCoy se obrigou a ir pedir ajuda para o único outro neo-herói em quem ele sabe que pode confiar, que é o Metal Bat. O único problema é que desde que ele foi pego espionando a ala médica do QG dos Neo Heroes, o Metal Bat está preso em uma cela especial da qual ele não tem como sair. Mas mesmo assim o McCoy tenta pedir ajuda para ele, e explica que um gigantesco exército de robôs de guerra está atacando todas as cidades do mundo ao mesmo tempo. E ao ouvir as palavras do McCoy, o Metal Bat pede para que ele se afaste da porta da cela. E depois o ex-herói da classe S começa a socar a porta da prisão usando toda a sua força, até o ponto em que suas mãos começam a sangrar. Porém a porta é resistente demais para ele derrubar usando apenas as mãos. E o pior de tudo é que essa cela do Metal Bat foi construída com uma tecnologia avançada que conserta automaticamente os danos que ela recebe. E por causa disso, dentro de poucos instantes, tanto a porta quanto a parede da cela voltam a ficar novinhas em folha. Ou seja, mesmo que o Metal Bat fique espancando a porta, ela não vai quebrar antes do herói arrebentar os seus próprios punhos. E por isso o ex-herói da classe S percebe que a única forma dele escapar dali é se ele conseguir recuperar o seu antigo taco de metal. Afinal, o taco que ele ganhou da Associação de Heróis é super resistente, e diferente das mãos dele, não vai quebrar com tanta facilidade. E por isso o Metal Bat pede para que o McCoy traga para ele o taco de metal que está guardado dentro do seu armário. E então o McCoy sai correndo para buscar o taco do Metal Bat. No entanto, no meio do caminho ele acaba sendo interceptado por um dos Neo-Líderes, o assassino conhecido como A, que para em frente ao McCoy e revela que ele sabe que o McCoy tem planos de ajudar o Metal Bat a escapar de sua cela. Pois é, de alguma forma o A descobriu os planos do McCoy, e por isso ele diz que não vai deixar esse ato de traição do McCoy passar impune. E para piorar ainda mais a situação do McCoy, enquanto ele tentava conversar com o A, outro dos Neo-Líderes chegou até ele. Dessa vez o gangster Ryumon. E sem perder tempo, o A contou ao Ryumon que ele suspeita que o McCoy seja um espião da Associação de Heróis, e por isso ele vai levá-lo para ser julgado pelo Sr. Fuse. E ao ouvir isso, o Ryumon fica interessado. Afinal, como ele diz em seguida, ele sabe uma coisinha ou duas sobre como fazer as pessoas falarem. E logo após dizer isso, os dois começaram a escoltar o McCoy até a sala do Sr. Fuse. Pois é galera, o McCoy deu o azar de ter sido encontrado justamente pelos dois Neo-Líderes mais cruéis. E agora tudo indica que as coisas não vão acabar nada bem pra ele, a menos que ele dê um jeito de enrolar o Fuse na conversa, o que eu acho muito improvável. Mas enfim, que na cena final do capítulo vemos o McCoy pensando que ele de certa forma também é responsável por tudo o que está acontecendo no mundo nesse momento, já que, em troca de ganhos pessoais, ele vazou informações confidenciais da associação e que deram uma grande vantagem para os Neo Heroes. E como consequência disso, agora está acontecendo esse grande massacre no mundo inteiro enquanto os heróis da associação estão incapazes de ajudar. E por isso ele fica pensando que a hora dele pagar por seus erros finalmente chegou. E assim termina o capítulo 149 da webcomic.
E bom galera, esse capítulo praticamente confirmou que os neo-heróis são no mínimo aliados da organização, sendo que não é impossível que o Fuse venha a se revelar nos próximos capítulos como sendo o grande cérebro que comanda a organização. Mas pelo menos pra mim, o maior mistério que eu quero que a webcomic revele logo é como as máquinas que estão atacando o QG da associação vão ser derrotadas. Será que o Brilho Negro vai conseguir arrumar coragem de ir até o QG e salvar todo mundo? Ou será que o Metal Bat vai conseguir arrebentar a cela mesmo não estando com seu taco de metal? Ou ainda, será que vai ser o Saitama que vai chegar no último momento e salvar o QG da associação? Bom, diz a sua teoria a respeito disso aí nos comentários. E por esse vídeo é isso galera, então não esquece de dar um soco caprichado no like para dar uma moral aqui pro canal e se inscreva e ative o sininho para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos por aqui. Até a próxima nerd, valeu, fui!